Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, hoje nós vamos falar sobre a vida nos exoplanetas. O que tem que ter um planeta? Quais as condições para ter formas de vida e formas de vida avançada? Tá? Então vamos discutir isso. Muito bem. Então, a primeira condição, né? Então, vida nos exoplanetas. Muito bem. Cada estrela tem uma característica diferente. Cada estrela tem um tamanho, tem um volume, tem uma temperatura superficial, tem um tipo de radiação que ela manda para o espaço. Ok? E vai ter planetas orbitando. Então, a primeira coisa é o seguinte. A estrela precisa ser estável. O que é uma estrela estável? Uma estrela estável é uma estrela que você pega um gráfico de radiação dela, né? Por exemplo, a intensidade de radiação versus o tempo, e essa estrela permanece extremamente estável na sua emissão de radiação. Ok? Porque existem muitas estrelas, principalmente estrelas mais jovens, né? Algum tipo de estrela específica, que são chamadas estrelas variáveis. Ok? Tem estrelas variáveis cíclicas e tem estrelas variáveis irregulares. São várias classes de estrelas variáveis. Nenhuma delas vai servir para ter forma de vida. Eu já vou explicar para vocês por quê. Uma estrela variável cíclica é uma estrela assim, ela vem vindo, de repente ela dá um pico de luz muito grande. E depois de um tempo ela vai caindo e volta a estabilizar, mas depois de um tempo ela dá o pico de novo e ela fica variando assim. Ou seja, imagina o nosso Sol, né? Está lá abrindo, daqui a pouco ele dobra a luz que vem, dobra a radiação, queima tudo que está aqui. Certo? Ele dá um pico de radiação, sabe? Um pico de luz. Então, já variou demais. A temperatura ia variar muito, ia virar uma loucura aqui. Certo? Então, uma estrela variável. E tem estrelas que são chamadas variáveis irregulares. O que é uma estrela variável irregular? É assim, ó, tá, cai, sobe, vai, ela fica bem louca, assim, sabe? A curva de luz dela é uma meleca. Senão, daqui a pouco ela volta. Ela é muito. Então, não tem como você estabelecer uma coisa que nós vamos chamar de zona habitável. Porque ela oscila demais a sua radiação para o espaço. Então, essas estrelas chamadas variáveis não podem suportar planetas com forma de vida, porque a temperatura, as condições varia muito na superfície dos planetas próximos. Então, não serve. Então, a primeira condição é estável. Bom, tá? Deixa eu apagar aqui. Pode falar. Não, essa não. Essa piscagem que as pessoas olham a olho nu a gente chama de interferência. Né? A luz é o seguinte, eu olho no céu lá, uma estrela, e ela fica piscando, piscando. Isso significa o seguinte, presta atenção, o olho humano está aqui, ó, e ela emite uma radiação. Só que a atmosfera da Terra, ela sofre uma interferência, então uma onda vem vindo aqui, ó, é uma onda assim, ó. Ela chega no olho e uma onda chega por baixo. E às vezes a atmosfera defaz essa onda e na retina ela dá interferência construtiva e destrutiva. Parece que está piscando. Mas na realidade a estrela não está piscando. É um efeito óptico. Né? É um efeito real, é óptico. Agora, os planetas não piscam.
Os planetas não piscam porque é o seguinte, só fontes pontuais que é um ponto de luz, pode emitir comprimento de ondas iguais, mas defasado. Uma fonte que é grande, ela não dá esse efeito na retina. Então, um dos fatores para você discernir um planeta de uma estrela que está muito brilhando no céu é o planeta não pisca. A estrela pisca. Você vai olhar Sirius. Sirius brilha pra caramba. Sirius pisca. Aí você vê Júpiter. Júpiter não pisca. Tá? Isso é um fenômeno óptico na atmosfera. Bom, então vamos lá. Segundo, né? O planeta tem que estar numa coisa que a gente chama de zona habitável. O que é zona habitável? Vamos supor, você já cumpriu a primeira etapa lá, número 1, estrela estável, né? Tá bonitinho. Então, tá aqui. É assim, ó. Tá aqui a estrela. E, a uma certa distância da estrela, se você chegar muito perto, fica quente demais. A água tem que estar no estado líquido, a temperatura tem que estar abaixo de 100 graus, e abaixo de 50 no nosso caso, na superfície do planeta. Não pode estar muito perto que a temperatura vai, você vê Vênus está mais perto, mas a atmosfera dele e outras questões formam um efeito estufa que fica inviável. Bom, então não pode ficar muito, e também não pode ficar muito longe. Longe congela, a água fica congelada, a temperatura vai para muito abaixo de zero. E aqui muito quente. Então ele tem que estar exatamente nessa região de distância do Sol, da estrela, que nós chamamos de zona habitável, onde você vai ter água líquida, você vai ter temperaturas agradáveis no planeta, certo? E você vai ter todas as condições para gerar formas de vida. Nós temos, na Terra, no caso da Terra, nós temos Marte, nós temos Terra e Vênus na zona habitável. Mas só a Terra tem forma de vida. Não é só isso, é um monte de outros fatores. Você vê Vênus. O Vênus tem exatamente o tamanho da Terra. Sabia disso? Só que Vênus tem um problema, não tem nenhuma lua. Isso já deixa o planeta um pouco estável. Aí você vai ter, na superfície de Vênus, uma atmosfera muito densa. Atmosfera muito densa já deu merda. A pressão atmosférica sobe a 100 atmosferas. A nível do mar, nós temos uma atmosfera. Então, é muita pressão, é muito peso em cima da sua cabeça. Amassa o ser humano, estraçalha o ser humano. A gente tinha que andar de escafandro como se estivesse no fundo do mar, entendeu? Aguentando a pressão, pressurizado, para suportar a pressão externa. Né? E a atmosfera de CO2. A gente já vai discutir isso. Então, segunda hipótese, zona habitável. E cada estrela tem a sua zona habitável, viu? Não é sempre a mesma distância, não. Cada estrela tem tamanho, massa, temperatura, então ela tem uma zona habitável que você vai ter que medir, avaliar. Muito bem. Terceira hipótese. Tamanho ou massa do planeta. Por exemplo, a maior parte dos astros dos planetas que a gente tem encontrado, né, por eles ter mais facilidade de ser detectável por esse sistema que nós temos, eles são gigantes. Tipo Saturno, tipo Júpiter, tipo Urano, e em muitos casos, gigantes gasosos. Que são aquelas estrelas que não deram certo. Então, no nosso sistema solar, nós temos 4 gigantes gasosos. Né? Nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nenhum desses planetas tem uma superfície sólida. É um gás. É hidrogênio, grande sua parte, vai chegando, vai densando, ficando cada vez mais denso, até chegar num ponto que você tem uma pressão atmosférica tão grande que você tem líquido. Você vai ter uma superfície líquida.
de hidrogênio, por causa da pressão. E aí você não é um planeta habitável, não tem uma atmosfera habitável, ele é muito grande, a atração gravitacional, o G, então, por que não pode ter tamanho máximo? Por causa do G. A gravidade. Nós temos 9,8. Né? Em Júpiter, por exemplo, está quase 20. Você está entendendo? Você pesaria... você não conseguiria andar no planeta. Então você tem que ter um planeta cuja superfície, o G na superfície do planeta, seja aproximadamente, para o nosso caso, em torno de 10. Tá? Porque se for muito fraca, eu vou andar que nem eu ando na Lua. Aí tem um problema. Todos os gases vão embora para o espaço. Não tem atmosfera. Você tem que ter uma atração gravitacional suficientemente para prender uma atmosfera na superfície. Senão os gases evaporam e vão embora para o espaço. Entendeu? Então você tem que ter um G para mim também poder andar, certo? Para ter uma atmosfera, para a pressão não ser muito grande. Tá? Então, essa é uma questão. Tem que ter um G, em torno de 10. Outra condição, né? Uma atmosfera razoável. O que é uma atmosfera razoável? Nós precisamos ter, no nosso caso, oxigênio, uma certa quantidade, né? O nitrogênio não apita nada, certo? Então, nós temos que ter oxigênio, porque nós, quando nós respiramos, nós precisamos de oxigênio. Marte, por exemplo, a gravidade é um pouco mais baixa, e lá a atmosfera é muito fina. A pressão é muito baixa em Marte. Vocês entendeu? A pressão é baixíssima, né? É muito baixa, tem pouco gás da atmosfera, muito pouco. Então, por isso, e o CO2 ainda, né? Se você soltar oxigênio em alguma coisa, ele vai para o espaço. Né? Mas isso não significa que não pode ter vida. Por quê? As plantas não precisam de oxigênio. As plantas usam CO2, gás carbônico, para viver. Você está me entendendo? Então, tudo depende de que tipo de forma de vida você quer ter. É óbvio que pode existir, né? Pode existir formas de vida que não são muito diferentes da nossa, que sobrevive com outras fontes de energia, que não precisa de oxigênio, pode usar o CO2. Né? Então, quando você vai procurar vida fora da Terra, você tem que pensar qual que é o seu conceito de vida. Se você tem um micro-organismo, por exemplo, né? Nós temos muito micro-organismo aqui na Terra que são baseados em... vivem em temperaturas altas, vivem em ambientes muito ácidos, né? Mas bactéria, mas forma de vida mais avançada já da zebra, já é complicado, né?